quero convidar aqui meu querido Padre Hércules. Vamos aplaudir o Padre Hércules. Seja bem-vindo, meu irmão. Suas bênçãos. Que bom, que bom. A gente se conhece há pouco tempo, né, Padre Hércules? Pois é. Eu conheci você quando era seminarista. Nossa, não fala assim. Que bom. Já vou fazer 32 anos de padre. Não fica contando muito que os cabelos caíram, ficaram... Mas que bom. O senhor está em São Paulo, capital? São Paulo, capital. Arquidiocese de São Paulo, Comunidade Eucarística, Adoração e Missão. Que bom. A partir de agora o microfone é seu. Uma alegria poder reencontrá-lo. Quando eu vi o seu nome, fiquei feliz. E ainda reencontrá-lo no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, como também em januário. Foi uma alegria encontrar irmãos assim tantos anos, né? É uma festa do Espírito Santo. Fogo de Pentecostes. Amém! Que o Espírito se conduza então na pregação. Amém. Muito obrigado. Amém. Amém. Quero louvar e agradecer também a Deus pela vida do Padre Eduardo, que foi muito importante na minha vida. Eu era seminarista da filosofia quando conheci o Padre Eduardo, e ele me ensinava como pregar um retiro, como falar. Foi muito interessante esse tempo. Eu gravo momentos lindos do Padre Eduardo, acompanhando o Padre Eduardo em Aparecida do Norte, quando foi ensinar o reitor na campanha dos devotos. Tem a mãozinha do Padre Eduardo ali na campanha dos devotos. Então, veja só que tanta coisa linda Deus fazia e faz pelo Padre Eduardo. E eu acompanhava, né? Seminarista filosofia, era aprendiz ainda. Então, eu aprendi muito, muito, muito. E uma das coisas que me marcou muito do Padre Eduardo foi os retiros de silêncio. Ou melhor, retiros de recolhimento, os retiros de Inaciano. Eu fiz 3 com o Padre Eduardo de uma semana, não podia falar nada, né? Não podia falar nada, e um retiro de interiorização profunda, de uma intimidade profunda com Deus. Então, eu louvo e agradeço a Deus pela vida, pelo sacerdócio do Padre Eduardo, que inspirou também o meu sacerdócio. Amém. Amados irmãos e irmãs, o tema desta colocação é enchei-vos do Espírito de Deus. Enchei-vos do Espírito de Deus. E eu gostaria de ler uma passagem que está em Efésios, capítulo 5, de 15 a 20. Você que está aí na sua casa, isso, pega a sua Bíblia, em Efésios 5, de 15 a 20. O apóstolo Paulo está escrevendo para a comunidade de Éfeso. E ele escreve assim: vigiai, pois com cuidado sobre a vossa conduta, que ela não seja conduta de insensatos, mas de sábios, que aproveitam ociosamente o tempo, pois os dias são maus. Não sejais imprudentes, mas procurai compreender qual seja a vontade de Deus. Não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Recitai entre vós salmos, hinos, cantos espirituais. Cantai e celebrai de todo o coração os louvores do Senhor. Rendei graças sem cessar e por todas as coisas a Deus Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, vejam só, o apóstolo Paulo aqui está exortando a comunidade de Éfeso para ter cuidado com as coisas do mundo. Ele vai falar até da embriaguez, e que aproveitem ciosamente o tempo.
Aproveite bem o tempo de vocês. E como que vocês aproveitam bem o tempo? Aí o apóstolo Paulo dá a receita ali. Enchei-vos do Espírito de Deus. Enchei-vos do Espírito de Deus. O apóstolo Paulo está falando aqui do Espírito Santo. Ele foi o grande teólogo do Espírito Santo. Não tem na Bíblia pessoa que fala mais do Espírito Santo que o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo viveu intensamente esta graça do Espírito Santo, e quase em todas as suas cartas ele vai falar das manifestações do Espírito Santo. O Espírito Santo é tão vivo e tão presente na vida de Paulo, que certo momento ele vai dizer: convém a nós e ao Espírito Santo. Então percebe que o apóstolo Paulo era guiado pelo Espírito Santo. Eu fiz uma pós-graduação em espiritualidade, pela graça de Deus, e quando foi terminar o curso da pós-graduação, pensei, qual vai ser o tema final da minha pós-graduação? Pronto, lembrei, a vida no Espírito em Paulo. Então eu desenvolvi a pós-graduação, a vida no Espírito. De tão apaixonado que eu fiquei pelo apóstolo Paulo, de viver quanta experiência ele fez do Espírito Santo. E aí eu pergunto para você que está aí na sua casa, quem é o Espírito Santo para você? Hoje nós estamos celebrando Pentecostes, a festa do Espírito Santo. Muitas paróquias no Brasil e no mundo estão festejando o Espírito Santo. Mas aí eu pergunto, sem medo de errar, será que todos aqueles que estão festejando hoje a festa do Espírito Santo, aqueles que acompanham, que acompanharam as grandes procissões, ou aquele que vive com uma medalhinha no pescoço, ou com uma foto do Espírito Santo em sua parede, será que já vivenciou profundamente o Espírito em sua vida? Eu digo isto porque eu fui pároco de uma paróquia que tinha uma grande festa do Espírito Santo. Muitas pessoas entendem, claro, não vou generalizar. Muitas pessoas que estão lá e entendem que realmente é festa do Espírito Santo, fizeram uma experiência com o Espírito Santo, mas tem muitos católicos, infelizmente, que vão à igreja só no dia da procissão, e ainda levam seus cachorrinhos atrás, né? É interessante, no interior, que tem a procissão, e sempre tem uns cachorrinhos ali atrás, latindo. Não falta, numa procissão do interior, cachorrinho e a bebum. Aqueles que bebem, que vão lá, é uma procissão do Espírito Santo. Tá, vamos para a procissão do Espírito Santo. Então, eu quero dizer para você, quem é o Espírito Santo para você? O Espírito Santo é uma pessoa viva, uma pessoa que fala, uma pessoa que age, uma pessoa que comunica. Eu, quando vou viajar,
já há muitos anos, eu quando vou rezar, eu rezo para o Espírito Santo. Espírito Santo, ilumina esta viagem. Espírito Santo, esteja comigo. Eu falo com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o amigo da minha alma. E o Espírito Santo tem que ser amigo da sua alma. Uma pessoa viva que fala, que comunica, que age. Por favor, Henrique. Olha, o Henrique está aqui conosco. Ele está morto ou está vivo? Vocês têm certeza? Está vivo. Se eu der um beliscão, ele vai sentir? Ai. Se eu acariciar, ele vai sentir? Claro, ele está vivo em nosso meio. Nós podemos, ele sente o toque, ele comunica. Assim também é o Espírito Santo. Eu fiz questão de chamar o Henrique aqui, uma pessoa, para que você que está na sua casa entenda. O Espírito Santo é uma pessoa viva que comunica, que fala, que age e que quer comunicar com você. Eu já conversei com muitas pessoas e diz assim: nossa, eu sinto o Espírito Santo tão distante de mim. Como você sente o Espírito Santo tão distante de você? Você, quando foi batizado na pia batismal, quando o padre derramou água lá, ele disse: eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Seja o padre, o diácono, o ministro, quem te batizou. Naquele momento que você foi batizado, você foi encharcado do Espírito Santo. O Espírito Santo passou a morar dentro de você e dentro de mim e dentro de nós. E aí o apóstolo Paulo vai dizer: vós sois o templo aonde habita Deus. Vós sois o templo aonde habita Deus. Deus habita dentro de você. Ele mora dentro de você. Imagine alguém morar na sua casa e você não conhecer. Não fica meio estranho? Até vou tirar o óculos, olha. Fica meio estranho, não fica? E a pessoa, alguém morar dentro da sua casa, senta na mesa contigo, tá lá, e você nem percebe. Você não conversa. É uma pessoa estranha. Então tome cuidado. Porque pode estar acontecendo isso com você. De não ter esta intimidade com o Espírito Santo. De não falar, ele está dentro da sua casa. E sabe aonde é a sua casa? Não são as paredes. A sua casa é você. Você é templo do Espírito Santo. Gente, que coisa mais linda, não é verdade? Dá vontade de pular de alegria. Eu sou templo. Eu sou casa. Eu sou uma moradia da Santíssima Trindade. E o Espírito Santo mora dentro de mim. Amados irmãos e irmãs, este é o Espírito Santo, amigo, companheiro. Tem algumas pessoas também que dizem assim: padre, como que eu vou receber o Espírito Santo? Eu sou uma pessoa tão impura, eu estou distante da palavra. Padre, como que o senhor fala de uma intimidade tão grande com o Espírito Santo, mas eu estou em pecado? Não sei qual é a sua situação. Depois que eu li aquele livro A Cruz e o Punhal, não sei se vocês conhecem, aquele livro A Cruz e o Punhal,
que inclusive foi através daquele livro, que no final da semana do Duquesne, aconteceu a movimentação do Espírito Santo, depois em toda a igreja. Nick, o nome dele, né? Nick, ele estava com a espada para atacar no David. E, no entanto, ele foi tocado pelo Espírito Santo. Ele estava, vamos usar uma palavra bem popular, ele estava no mundão. Estava nas drogas, estava no crime. No entanto, ele teve um impacto com o Espírito Santo. E esse impacto com o Espírito Santo tornou o quê? Ele uma pessoa nova. O Espírito Santo fez naquele momento ele conhecer a pessoa de Jesus. E o Espírito Santo fez o quê? Ele conheceu os céus que já estava dentro dele, mas que ele não conhecia. O céu que estava presente dentro dele, mas ele desconhecia. E ele se tornou um grande pregador da palavra de Deus. Talvez você que esteja ligado na televisão, talvez você que esteja aí agora, assistindo a TV Século 21, me ouvindo neste momento, esteja sentindo isso. Estou tão distante do Espírito Santo. Não diga isso. Deus quer que você esteja dentro. Deus quer que você mergulhe hoje no Espírito Santo. Deus quer que você faça uma experiência nova do Espírito Santo. Padre, como que eu posso fazer essa experiência do Espírito Santo? Como que eu posso sentir esse Espírito Santo em minha alma, em todo o meu ser? Existe só uma palavra. Você abra o seu coração. Só depende de você. Só você. Somente você pode abrir o coração, dilatar seu coração e deixar que essa graça do Espírito penetre em todo o seu ser. Como você está? Assim mesmo, como você está? E dizendo com as suas palavras. Importante falar, porque você formaliza aquilo que você quer com a sua fala. Dizer, eu quero abrir meu coração hoje a esta experiência do Espírito Santo. Eu quero hoje fazer esta experiência que esse padre está falando e pregando agora, nesse momento. Eu quero vivenciar todas as graças do Espírito Santo nesta manhã. Não é amanhã, não é daqui um mês, é agora, é nesse momento. Eu abro o meu coração. Eu tenho uma chave que só está em minha mão. E eu posso abrir esta porta do meu coração, a ação do Espírito Santo direto para a sua vida. É uma verdade, amado irmão. É uma verdade. Experimente hoje essa graça do Espírito Santo. Experimente hoje ser amigo, companheiro do Espírito, porque ele já é seu companheiro. Ele já é seu amigo. Faça essa grande descoberta. Então, muito importante descobrir essa dimensão do Espírito Santo em nossa vida. O Espírito Santo, ele não se manifesta somente àquele que tem doutorado, aquele que tem mestrado, ou o padre porque fez uma filosofia, uma teologia, ou aquele doutor em ciências e religião, ou outros doutorados. O Espírito Santo manifesta aquele que abre o coração como uma criança pequenina e diz, eu quero. Amém? E diz, eu quero. Pode ser aquele doutor
E pode ser aquele homem tão simplesinho, que trabalha lá no fundo daquela fazenda, que só sabe arrumar a cerca da fazenda, e que não teve oportunidade nenhuma de estudar. Nenhuma de estudar. Mas que, quando ele dobra os joelhos, ele sente a graça do Espírito Santo. Oh, glória! Gente, oh, glória! Aleluia! Quando aquele homem lá do fundo da fazenda, eu não sei estudar, eu não sei nada, eu não tive oportunidade nenhuma na minha vida, se sente inferior a tantas vezes. Quando ele abre o coração, o Espírito Santo desabrocha no coração daquele homem, de tal forma que ele fica cheio do Espírito Santo. O céu passa a fazer morada e triunfar no coração daquele homem, daquela mulher, daquele jovem. Assim são todos. É para o doutor, e é para o simples, e é para todos. O Espírito Santo é o ruá. O que a Bíblia diz? O Espírito Santo é o ruá. O que é ruá? É o vento. É o vento impetuoso que sopra aonde quer. Que sopra onde quer. E hoje ele quer soprar de uma maneira muito especial no seu coração. Interessante que quem vai falar da pessoa do Espírito Santo e que vai nos revelar a pessoa do Espírito Santo é Jesus Cristo. Jesus deixa claro para nós a Santíssima Trindade, apesar de que no Antigo Testamento o Espírito Santo já era manifestado. Veja vocês, Abraão, como Abraão era um homem cheio do Espírito de Yahvé. Como que Moisés era cheio do Espírito de Deus. Quando Moisés descia do monte, o seu rosto brilhava. Eu tive a graça, meu Deus, uma graça que nunca mais vou esquecer, quando eu subi no Monte Sinai. São poucas pessoas que sobem no Monte Sinai, e eu subi. E na hora em que, é uma noite toda, subindo, e na hora que eu dobrei os joelhos, ali é onde Moisés dobrou os joelhos, é um buraco assim no chão, eu entrei dentro daquele buraco, de tanta sede que eu estava, entrei dentro daquele buraco, e comecei a orar. Amados, eu não tenho vergonha de dizer a vocês, eu chorei uma manhã inteirinha. Eu desci do monte, comecei a chorar, chorei até a hora do almoço. Eu não conseguia falar, eu só chorava e orava em línguas. Só chorava e orava em línguas. Eu fiquei embriagado no Espírito Santo. Foi lindo demais. Foi fantástico como eu senti a graça, meu Deus. Claro que nunca, nem perto nos pés de Moisés, nunca. Mas senti uma areinha ali, tocando em minha alma, em todo o meu ser. Então o Espírito Santo, ele já vinha se manifestando no Antigo Testamento. E Jesus que deixa claro para nós a pessoa do Espírito, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus era uma pessoa conduzida pelo Espírito Santo. Interessante, o Espírito conduzia Jesus para o deserto. Olha como ele era conduzido pelo Espírito Santo. O Espírito conduziu Jesus para o monte, para ser tentado pelo demônio. Jesus, 100% homem, claro, 100% Deus, mas enquanto homem na terra,
ele foi conduzido pelo Espírito Santo. Olha que bonito. Conduzido pelo Espírito Santo. E o mesmo Jesus disse. O que Jesus disse? Eu não vou deixar vocês órfãos, não. Mas eu vou mandar para vocês quem? O Espírito Santo. E na ascensão, o que Jesus diz? Eu vou mandar o Espírito Santo, e vocês vão ser batizados do Espírito Santo. Vocês vão ser encharcados no Espírito Santo. Por que Jesus promete o Espírito Santo? O Espírito Santo vai continuar a missão de Jesus. Mas por que Jesus promete? Porque Jesus conhecia Pedro, Jesus conhecia cada um deles. Sabia a fraqueza de cada um deles. E sabia que eles tinham que ser revestidos com uma força sobrenatural para enfrentar todas as tentações que eles iam enfrentar. Então Jesus, na sua ascensão, falou, mas eu vou mandar, daqui a alguns dias, vocês vão ser batizados do Espírito Santo. E aí então, amados, Maria, mãe de Jesus, com os apóstolos, vocês imaginem, uma pessoa muito amiga sua, imagine uma pessoa muito amiga sua, aquele amigo mesmo, ou mesmo seu pai, sua mãe, um irmão, ser assassinado na sua frente, sendo morto aos poucos, sendo torturado. Como é que estaria o seu estado psicológico? Me diga. Como que eu estaria com o meu estado psicológico? Vendo que o irmão, um amigo, alguém muito querido, está sendo torturado, está sendo morto. Mesmo de ver ressuscitado, a alegria tomou conta dos seus corações. E assim eles estavam. Apesar de terem visto o Senhor vivo várias vezes na sua aparição, antes da ascensão, eles ainda estavam com medo. E, no entanto, eles se trancam numa casa. E esta casa, eu tive a graça também de estar lá 2 vezes em Israel. Eles fecharam a casa. E aí foi o primeiro cenáculo que aconteceu. E eles estavam lá, orando, pedindo, clamando a força e o poder do Espírito Santo, acreditando na palavra de Jesus. Maria estava junto com eles. Eu fiquei imaginando Maria com eles. Calma, Pedro. Pedro era muito impulsivo, né? Tanto é que cortou a orelha de Balco. Pedro era um homem muito impulsivo, segundo os estudos. Então, Maria, calma, Pedro. Quantas vezes talvez eles já estavam desanimando? Esse Espírito Santo não vem, Espírito Santo não vem. Não, Maria, calma. Vamos esperar, é a promessa. E chegou o dia de Pentecostes. Pentecostes era uma festa que tinha, uma festa da colheita na época. E naquele dia, como um vento impetuoso, encheu toda a casa onde eles estavam, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Jesus derramou uma força poderosa do Espírito Santo sobre eles. E o que aconteceu quando eles ficaram cheios do Espírito Santo? O que aconteceu? Primeira coisa, eles perderam o medo. Eles perderam o medo. Cadê aquele Pedro medroso? Cadê aquele Pedro medroso? Aquele Pedro que negou, não, eu não conheço Jesus, para aquela criada. Não, eu nunca vi falar desse homem. Ele estava com medo da cruz, ele estava com medo do sofrimento. Cadê o medroso?
Não existe mais o Pedro medroso. O Pedro é o primeiro que sai. Ele não tem mais medo dos grupos organizados da época, dos zelotas, dos saduceus, dos fariseus. Nenhum grupo mais. Eu temo, porque agora eu estou cheio do Espírito Santo. A igreja é batizada no Espírito Santo. A igreja nasce no dia de Pentecostes. E um grande sinal que acontece depois na parte da tarde, eu vou falar um pouco mais sobre isso, que eles começam a falar em línguas estranhas. Eles começam a falar em línguas estranhas e eles pareciam estar bêbados. Eu pergunto para você, como que fica um bêbado? Você já viu algum bêbado andando certinho assim, ó? Já viu algum bêbado andando assim? Bonitinho, oi, tudo bem, muito prazer, não. O bêbado fica todo descontrolado. E ele começa a rir. E aí todos falavam, nossa, em pleno 9 horas da manhã, estão todos embriagados de vinho doce. Eles pareciam estar embriagados. Parece que o corpo não continha, porque eles estavam cheios de uma glória sobrenatural. Uma glória sobrenatural. E esta glória sobrenatural que veio no dia de Pentecostes. Essa glória poderosa que veio no dia de Pentecostes. Ela veio de uma forma especial para nós, depois de tanto tempo. Porque o Espírito Santo veio, a igreja foi fundada, e a igreja, você lá em Atos dos Apóstolos, milagres, prodígios foram acontecendo, depois com o tempo, a igreja, ela foi se fechando um pouco para os carismas. Aconteceram sim vários milagres em vários lugares, mas, para a maior glória de Deus, de repente, acontece, há 50 anos atrás, um novo derramamento do Espírito Santo sobre a terra. Um novo derramamento sobre a Igreja Católica Apostólica Romana. Aonde no final de semana de Duquesnes, falei certo, Padre Eduardo, Duquesnes? Final de semana de Duquesnes, estava lá um padre, estava lá alguns jovens reunidos, e de repente eles pediram o fogo do Espírito, e o fogo do Espírito veio, e eles ficaram tomados de novo por essa glória sobrenatural. Queira ou não queira, aqueles que na época desacreditavam quando a renovação carismática começou, eu participei deste momento. Eu entrei para o seminário em 1979. Eu conheci a renovação carismática em 1978. Imaginem vocês, em setembro de 78, eu fiz minha primeira experiência de oração. Em outubro eu fiz um aprofundamento. Fiquei cheio orando em línguas, com aquele novo na minha vida. E entrei para o seminário. Você imagine o impacto que foi. Vocês não podem imaginar o impacto que foi dentro do seminário. Claro que o seminário tem uma vida de oração. Claro que tem as laudes, tem tudo mais. O Espírito Santo trouxe algo novo. O Espírito Santo veio como um vento. Muitos bispos naquela época, meu Deus, o que está acontecendo? Muitos padres, o que está acontecendo? Esse povo está orando em línguas, esse povo está falando, os milagres foram acontecendo. E o Espírito Santo foi como um vento impetuoso. Amados, eu lembro como se fosse hoje.
Eu naquele grupo de oração, eu jovenzinho, de repente vinha 2, 3, 4, 50, 200, 1.000, 2.000, 3.000. De repente, no Morumbi, Henrique, momento lindo, né? No Morumbi, aqueles grandes cenáculos. Oh, bênção, né? Oh, glória! Ah, que alegria, aqueles cenáculos lá, com 150.000 pessoas orando aqui, lá em São Paulo, e pedindo o derramamento do Espírito Santo. Amados, grandes homens e grandes mulheres deram a vida por esta movimentação do Espírito Santo. Eu ainda, sabe, Henrique, eu ainda tenho um pouco de dificuldade de falar que a renovação é um movimento. Eu ainda tenho, me perdoe, é dito isso, está nos documentos da igreja, eu tiro o chapéu, mas eu, pessoalmente, para mim, é a movimentação do Espírito na igreja, para renovar toda a igreja, para renovar a sociedade, para levantar um povo, um exército, para a vinda do Senhor, amém? É a movimentação do Espírito Santo. Aí eu tive uma paróquia, era tão gostoso. A Legião de Maria, todos orando em línguas. O apostolado da oração, todo, eles não deixaram de ser apostolado da oração. Aquela senhora, aqueles senhores com a fita, aqueles jovens com a fitinha, e eu tenho o prazer até hoje de colocar a fita no pescoço deles, na minha paróquia. E é tão bonito quando a gente vê o apostolado da oração, orando em línguas, a Legião de Maria orando em línguas, a pastoral da juventude orando em línguas, batizados no Espírito Santo, receberam a infusão do Espírito. A palavra que hoje usamos é infusão do Espírito. Mas o que é batismo? Batismo, batizar. Batismo é mergulho. Não é assim? Batismo é mergulho. Então, eu batizado, eu sou mergulhado no Espírito Santo. A minha vida é mergulhada no Espírito Santo. Isso é batismo no Espírito Santo. O fato de eu ser batizado no Espírito Santo não tira o meu carisma, se a pessoa é franciscana, se a pessoa é dominicana, se é salesiano. Não, não vai tirar. Não tira. Não tenha medo disso. Se alguém que está agora assistindo a TV em século 21, tiver algum medo, não tenha medo nenhum. O Espírito Santo vem para renovar. A inspiração é para renovar, para se tornar novo. Amados, eu fui batizado no Espírito. Eu uso a palavra batismo. Me perdoe que os documentos da igreja pedem para falar em infusão, mas eu uso a palavra batismo. Eu fui batizado no Espírito Santo em 1978. Ah, que alegria! Aquele dia. Gente, eu fui batizado na alegria. Eu ri uma manhã todinha, eu abraçava todo mundo rindo. Eu tinha de 18 para 19 anos. Eu fui encharcado no Espírito Santo. E até hoje, desde setembro de 1979, até hoje, eu nunca deixei e nunca deixarei de usar os dons que Deus me deu e acreditar nesta movimentação do Espírito, amém? Se você deixou arrefecer os dons, se você deixou essa espiritualidade morrer, ou está como uma flor murchando dentro de você, é agora a hora, é agora a Kairós, é o momento do Espírito. Hoje celebramos Pentecostes, enchei-vos do Espírito de Deus, amém?
Enchei-vos, enchei-vos, homens, mulheres, crianças, anciãos. Eu fiquei tão feliz. Na cidade de Taubaté, uma senhora encontrou comigo e disse assim: Olívia, padre, eu não sei o que está acontecendo. Ela não tinha feito nenhuma experiência de oração. Ela nunca ouviu ninguém orar em línguas. Nunca. Ela só pediu para o Espírito Santo. Não tinha ouvido ninguém orar em línguas. Ela disse: eu entrei para o meu quarto e comecei a orar. De repente eu falei numa língua que eu jamais conhecia. De repente eu fui tomada com uma alegria, mas com uma alegria, com uma alegria, com uma alegria, com uma alegria. E eu comecei a pular de alegria. Apesar da minha idade, eu tinha vontade de pular, vibrar no meu quarto, padre. E eu ri umas 3 horas no meu quarto. Eu desci as escadas rindo e orando em línguas. Padre, será que eu não estou bem da cabeça? Aí eu virei para ela e disse assim: não, agora a senhora está inteiríssima, porque agora o Espírito Santo, apesar da sua idade, vai fazer maravilhas na sua vida, amém? Apesar da sua idade, o Espírito Santo vai fazer maravilhas na sua vida, porque agora a senhora deixou entrar, agora a senhora deixou que o Espírito Santo fizesse essa obra nova, que Ele trouxe no dia de Pentecostes, e que Ele deu a graça pela renovação carismática, de vir até nós, esta moção e esta graça do Espírito. Amados, alguém aqui já criou cavalo? Alguém já criou cavalo? Se o cavalo não tiver com sede, ele toma água? Não. Uma vez eu vi uma palestra, o senhor vai lembrar, Padre Eduardo, Juan Carlos Ortiz, lá no começo. Juan Carlos Ortiz, lembra? Argentino. Eu nunca me esqueço de que ele disse assim: se o cavalo não quer tomar água, não adianta, você força o pescoço dele. Toma água! Ele... Toma água! Ele não vai tomar água. Mas se o cavalo tiver com sede, você coloca o balde lá, ele toma toda a água, porque ele está com sede. Tenha sede agora. Você que está na sua casa, você que está sentadinho aí, você que está preparando o seu almoço e está ouvindo, está assistindo a TV Século XXI, cortando a sua carninha aí, você mesmo, isso, você que está distraído na sua casa aí, passando à frente da TV, e você me viu de repente, é para você, Deus quer falar com você, Deus quer falar pertinho do seu coração, Deus quer falar com você agora, dentro da sua casa. Abra seu coração, tenha sede, e fique cheio do Espírito Santo. Fechem todos os olhos, todos que estão aqui, na século XXI, você que está na sua casa, feche os seus olhos agora, e diga: eu quero, Senhor, eu quero ficar cheio do Espírito Santo, me embriaga hoje, derrama todos os dons do seu Espírito em mim, mesmo aqueles dons que eu desconheço, eu preciso, Senhor, eu passo por muitas tribulações, muitas vezes parece que eu estou dentro de um túnel escuro, diga isso, eu sinto dentro de mim agora que tem muitas pessoas assim, num túnel escuro, pessoas que estão em lágrimas, chorando, não vê saída para o seu problema. É agora, levante seus braços aí na sua casa, você que está aqui,
e vamos pedir o Kairos. É hora do Espírito, é hora da graça. Vem, Espírito Santo, vem como em dia de Pentecostes. Hoje que a igreja celebra, no Brasil inteiro e no mundo, a vinda do Espírito, nós queremos vivenciar esta glória dentro de nós. Sela em nosso coração todas as suas graças, Espírito Santo de Deus. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, e desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, 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 e desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Graças a Deus por essa palavra. Enchei-vos do Espírito Santo. Você em casa recebe também a nossa oração.